9h46 em Brasília. Você acompanha pela TV Câmara a simulação de sessão plenária para crianças que participam do projeto Câmara Mirim 2018. O programa está na 14ª edição, acontece todos os anos no mês de outubro e tem por objetivo conscientizar estudantes sobre o papel do parlamento. Participam do Câmara Mirim estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Dessa vez participam estudantes de diversos estados em mais essa edição. Ontem à tarde, durante toda a tarde aqui na Câmara, 269 crianças se reuniram nos plenários das comissões da Câmara para discutir 3 projetos que foram escolhidos dentre os apresentados pelos alunos por uma equipe de consultores da Câmara. Foram 900 proposições enviadas no total nessa 14ª edição do Câmara Mirim. A atenção de todas e todos, porque passaremos a ler o discurso da presidência desta casa, que é o seguinte: caras deputadas e deputados mirins, a preocupação com a coletividade, o desejo constante de aprender e a vontade de fazer a diferença no mundo são características necessárias para quem está na política. E vocês que estão aqui têm tudo isso de sobra. Ver toda essa energia e vontade é uma fonte de ânimo para a Câmara Federal. O Brasil é uma democracia representativa. Assim, o poder é do povo e os governantes são eleitos para representar os cidadãos. Vocês já devem ter aprendido que aqui na Câmara Federal é nosso dever representar toda a população. Em uma democracia, é importante ouvir a voz de todos e chegar a soluções que mais agradem ao conjunto. Ser cidadão é também entender que cada ação tem um efeito para si e para os outros. Muitas vezes, os deputados, as deputadas, têm opiniões muito diferentes entre si. Por isso, sempre apresentamos argumentos e debatemos nossas ideias antes de votar os projetos de lei e decidir sobre assuntos importantes para os brasileiros e as brasileiras. Neste ano, o plenarinho recebeu 966 projetos de lei de crianças e adolescentes de todo o país. Algumas das principais preocupações eram com a acessibilidade, meio ambiente e o acesso à internet. 3 projetos foram selecionados e vão ser discutidos e votados por vocês. O projeto do João Henrique Rinaldi é desenvolver um aplicativo de celular para ajudar pessoas com deficiência visual a deslocar-se com segurança. O projeto da Natália Oliveira Pereira dos Santos é proibir os canudinhos de plásticos para proteger o meio ambiente. E o projeto do Rian Alves Rocha é trocar os orelhões por pontos de distribuição de internet com Wi-Fi e entradas USB para carregar os smartphones. São projetos importantes de quem está atento às necessidades das pessoas. Nós, adultos, temos que escutar o que vocês têm para dizer, até porque há muito que vocês sabem, e nós não. Na minha época de criança, não tinha nem internet. Quanto mais aplicativos, YouTubes, enfim. E vocês não vão acreditar, mas os canudinhos feitos de plástico eram uma novidade. Mas quando digo que há situações que vocês dominam, mas os adultos não estou falando apenas de tecnologia. Estou falando de acreditar que é possível mudar o mundo e melhorar a vida das pessoas. Essa é uma característica que o tempo dilui se não tivermos cuidado. Para que nosso lado criança exista para sempre, é preciso não se esquecer disso. É preciso continuar acreditando e participando das mudanças sempre. É para isso que serve a política. Já vou terminar o meu discurso, porque as deputadas e deputados mirins têm bastante trabalho pela frente. Quero apenas dizer ainda que cada vez que acontece o Câmara Mirim, vocês aprendem sobre o mundo dos adultos, mas nós aprendemos muito mais com vocês.
Sejam bem-vindos e bem-vindas à Câmara Federal. Lembrem que não é preciso esperar o futuro para fazer a mudança. Vocês já estão fazendo a diferença agora. Este é o discurso do presidente desta casa, deputado Rodrigo Maia. Antes de passar a presidência para o Nicolas Biscaia, que presidirá essa sessão, eu digo que um dos momentos mais belos dessa casa é quando vocês adentram a este plenário, porque ali vocês trazem a beleza de ser criança, a beleza da adolescência, e vocês trazem aquilo que está previsto na nossa legislação. Criança e adolescente são sujeitos de direito, não são coisas, nem são propriedades, são sujeitos. E aqui nós temos o exemplo da realização de uma humanidade que pressupõe condições muito peculiares. Diria eu que o ser humano não é dono da vida. A gente faz parte de uma trama de vida. E os projetos que vocês discutem e o dia a dia de vocês percebem como é importante preservar essa teia e essa trama diversa de vida. Mas ser humano tem peculiaridades. Nós somos os únicos seres vivos que podemos ter consciência das nossas vidas, pegá-la pelas mãos e transformá-la. Nós somos seres vivos que precisamos do outro para que nós nos façamos humanos. Penso que a gente se faz humano na liberdade. E a liberdade a gente expressa todas as vezes que nós criamos. Quando a gente cria, quando a gente expressa o nosso potencial artístico, a nossa criatividade, esse é um ato de liberdade. Esse é um ato de liberdade. A gente se faz humano na liberdade, mas a gente se faz humano com o outro. É com o outro que nós nos realizamos enquanto seres humanos. Nós só vamos nos sentir plenos quando nos sentimos pertencentes a algo maior do que nós mesmos. Por isso, a nossa humanidade a gente realiza na liberdade, a gente realiza com o outro e a gente realiza, portanto, na afetividade. Na afetividade e no amor. É no amor que a gente se faz humano. É no respeito ao outro que a gente se faz humano. E este poder é um poder que expressa várias concepções na sociedade. Pense no poder executivo. Vai se votar em um projeto. A eleição pode ser definida por 1 ou 2 votos. Mas aqui, neste poder legislativo, estão várias concepções. Por isso é um poder plural, onde temos vários pensamentos sobre a sociedade. Por isso a democracia pulsa com o poder legislativo. E aqui estão vocês no poder legislativo. O poder legislativo e os projetos que vocês vão discutir são projetos de preocupação com o outro, de preocupação com esta capacidade inerente ao ser humano, que é a capacidade de transformar a vida quando a vida é doída, de melhorar a vida, de sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor, de sentir a alegria do outro como se fosse a sua própria alegria, de se preocupar com o outro, de dar visibilidade a alguns que uma sociedade com tantas discriminações, com tantas desigualdades, muitas vezes quer invisibilizado. Aqui vocês estão exercendo a condição de uma proteção integral que é prevista na nossa legislação, que significa que há uma fase peculiar das nossas vidas, que é a infância e que é a adolescência, que deve ser prioridade absoluta. Isso está na nossa Constituição, é a única prioridade absoluta na nossa Constituição. Mas quando vocês estão aqui, tem razão o discurso do presidente desta casa, a gente troca os saberes, porque vocês têm um saber, têm uma percepção da vida, e a gente troca, e a gente vai aprendendo com vocês, como diz Cora Coralina, a gente aprende e a gente ensina toda a nossa vida. E como diz também Paulo Freire, a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo, e a gente se faz
com a experiência, com a fala e com a existência de vocês, particularmente nessa casa. Por isso eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, porque democracia é isso. Democracia é o direito das maiorias, mas uma democracia não existe se não forem respeitados os direitos das minorias. As minorias precisam ser respeitadas para que nós possamos viver numa democracia. E num país que viveu tantos anos de ditadura, onde nós não tínhamos o direito de falar, de nos organizarmos, não tínhamos o direito de ser, nem o direito de amar, a democracia é fundamental para que nós possamos exercer uma humanidade que muitas vezes é invisibilizada e é desconhecida. E eu gostaria também de parabenizar todos os pais, porque as mães e os pais, eles têm pulsante esse sentimento que é característico da nossa humanidade. Sentem a alegria e a dor dos seus filhos, às vezes muito mais do que ele. E não pensa só o aqui e o agora, vai construindo uma perspectiva para dizer que nós seres humanos somos seres históricos, portanto nós somos quem já foi embora, e nós somos ainda quem ainda vai chegar. E parabenizar os educadores e educadoras. Os educadores e educadoras que diz Rubem Alves, têm o exercício da imortalidade, porque ficam em quem aprende o significado da própria vida, quem aprende com os ensinamentos e quem aprende também com os exemplos de educadores e educadoras. A gente vai carregando as marcas dos nossos educadores e educadoras para o resto das nossas vidas. Por isso, eu queria parabenizar cada uma e cada um de vocês e dizer que criança, não é o futuro do Brasil, é o presente. É o presente, porque se um país não respeita uma criança, se o país não respeita um adolescente, ele é um país que não se respeita. E neste dia de hoje, nós estamos aqui para fazer o diálogo entre crianças, para fazer o diálogo entre adolescentes. Por isso, a cada uma e a cada um de vocês que aqui estão para discutir projetos para melhorar a nossa vida e a vida dos outros, nesse exercício generoso de solidariedade, de fraternidade e de afetividade, em nome da Câmara Federal, eu desejo boas-vindas e mais do que isso, eu apenas digo em uma única palavra o que esta casa tem com relação à presença de vocês. É um eterno agradecimento, é um obrigada. E encerro com Guimarães Rosa, que diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim. É hora aperta, hora frouxa, hora esquenta, hora esfria, hora inquieta, desassossega, hora se aquieta. Mas o que a vida exige de nós é coragem. E coragem vocês têm de estar aqui, de nos ensinar e de apresentar para o Brasil propostas para melhorar a vida do povo brasileiro. Viva a democracia, viva a pluralidade, viva a nossa humanidade, viva a liberdade. E como hoje o protagonismo que deveria ser exercido todos os dias, porque é preciso elevar o protagonismo, sabe por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos, os parlamentares, as parlamentares, cuidando da democracia, cuidando deste país, para os que ainda vão chegar e para vocês que vão assumir os poderes desta república. Por isso, eu tenho uma alegria imensa de, neste momento, passar a palavra para o nosso presidente, o presidente desta sessão, o deputado mirim Nicolas Biscaia. Bom dia a todos. Irei ler os artigos do projeto. Primeiro artigo. A presente lei visa a redução da produção de plástico, restringindo o uso de canudos plásticos, e tem como intuito evitar danos causados
ao meio ambiente e à vida marinha pelo descarte inapropriado do lixo. Artigo 2. É proibida a disponibilização ou venda de canudos plásticos e permitida de canudos de metais, silicone, de papel, vidro ou outro material que provocam menos danos ao meio ambiente. Parágrafo 1. Os canudos biodegradáveis devem ser identificados com selo. Parágrafo 2. Os canudos de silicone devem ser utilizados por pessoas com deficiência. Parágrafo 3. A disponibilização ou venda de canudos de plástico poderá ocorrer por questão de higiene ou em razão de alguma doença que dificulte ou torne impossível beber sem o canudo. Artigo 3º. Os locais de produção e venda terão um prazo de 5 anos para excluir totalmente os canudos plásticos, 20% por ano. Parágrafo 1. Os fabricantes que não abolirem a fabricação de canudos no prazo de 5 anos estarão sujeitos a uma multa de 2% na produção total. Parágrafo 2. As empresas que não se adequarem à lei inicialmente deverão ser notificadas. Só após a notificação deverá ser aplicada uma multa. Parágrafo 3. As multas pagas referentes a esse projeto serão destinadas ao reflorestamento, à limpeza marítima e à reciclagem do plástico. Parágrafo 4. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa de 10% sobre a produção total. Artigo 4º. Durante o tempo de adaptação, fica como obrigatoriedade dos locais de venda disponibilizar pontos de coleta para os indivíduos que optam por não usar o canudinho e exibir cartazes e panfletos conscientizando sobre as desvantagens e malefícios do mesmo ao ambiente. Parágrafo 1. Durante o prazo de adaptação, não poderão deixar os canudos à vista sobre os balcões ou mesas, disponibilizando-os aos clientes apenas quando solicitados. Parágrafo 2. Serão realizadas campanhas de conscientização por meio de mídias digitais, outdoors e órgãos escolares, para a conscientização da utilização dos recursos naturais e o descarte correto dos resíduos sólidos, contribuindo assim para o meio ambiente. Parágrafo 3. Os consumidores devem ser incentivados a ter canudos de uso permanente. Artigo 5. Caberá à vigilância sanitária de cada município fiscalizar e cumprir a regra. Parágrafo 1. Será criado um disque denúncia de quem estivesse utilizando ou fornecendo canudos de plástico. Artigo 6. Esta lei e os motivos que serviram de base para sua elaboração devem ser publicados na internet e outros meios de comunicação, para que, dessa forma, toda a população esteja a par da situação. Artigo 7. Não serão necessários recursos devido à proposta, apenas rescindir a produção, poupando recursos. Artigo 8. A medida será colocada em prática simultaneamente, com a capacitação de empregados na indústria para a recolocação no mercado. Na minha opinião, deveríamos aceitar esse projeto, porque nós chegamos a esse substitutivo visando uma melhoria no nosso meio ambiente para as nossas próximas gerações. Então, esse projeto é muito bom, porque ele visa muito a limpeza do nosso meio ambiente, a nossa conscientização em relação aos nossos atos. Obrigado.